Estamos de volta. De novo aqui o Two Bros Talk. O papo entre os irmãos. Ô, Marco, o que está acontecendo aqui? Essa de chamá-las e agora a gente está lascado. Pô, a gente estava tão bem conversando aqui, agora... Saiu zero natural. Eles falaram pra gente que A gente não sabia que eles estão falando da gente, né? Mas deixa com nós. Deixa com nós que a gente pede. Estamos aqui porque nós prometemos a vocês trazer as esposas, quer dizer, cada um trazer a sua, né? No programa. E aqui está, quero apresentar, para quem não conhece, essa é a minha esposa Linda, Linda 3 vezes, por fora, por dentro e no nome, é a Linda. Cheguei. A Ju, a minha esposa maravilhosa, super natural. Você viu que ela fez hoje, assim, já atriz, né? Como atriz. É uma bênção estar aqui junto com vocês, Júnior, Linda, com o pessoal que sempre tem nos assistido e ouvido, né? E compartilhado, principalmente. Então, você já pega aí, compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre legado. Legado de vida é justamente isso, é aquilo que nós temos vivido, recebemos, vivemos e agora estamos passando para outros, né? Passamos para os filhos, passamos para as pessoas que estão em volta de nós. E não tem pessoa mais perto do que nós, eu estou falando Marcos e eu, né? Mas do que as esposas, né? Do que para mim a Linda. Então, esse é o nosso legado. Esse é um negócio mais legal aqui. Muda de lugar comigo. Pronto. Pronto. Vamos no lugar. Assim é melhor, olho no olho, né? Agora Two Bros Talk. E hoje é uma data também muito especial para nós, né? Nossos pais estão completando 66 anos de casados. E pouca gente pode comemorar isso, né? Uma data como essa, trazer um legado de vida. Hoje eu escrevi lá no Insta, né, que são 3 irmãos. E uma história foi feita a partir dos dois, né, dos pais e dos 3 irmãos, e de repente uma geração tem que dar essa continuidade. Ele não começa com a gente e não termina com a gente, né? Nós somos uma continuidade de algo que já vem acontecendo. Exatamente. A própria palavra geração, a gente aprendeu com o Dr. Don Lynch, né, que é o apóstolo que a gente caminha juntos, eles são lá da Flórida, e ele explica muito bem a questão da geração. Então, o pensamento grego, eles veem a vida como uma linha de tempo, começo, meio e fim, né? Mas o pensamento hebraico é um círculo, é uma geração, um círculo que entra no outro círculo, e assim vai, uma geração que cuida da outra, como você falou, né? A gente está dando simplesmente a continuidade do que os seus pais geraram em você, Linda, do que os pais da Ju geraram nela, do que os nossos pais geraram em nós. E essas gerações se unem e se completam. O fato é que quando a gente entende que a gente vem para a Terra com propósito, que a gente é colaborador de Deus, né? Legado começa a fazer parte da nossa própria essência, né? A gente saber que a gente vai deixar marca na Terra e que essa marca vai influenciar as próximas gerações. E daí isso traz um sentimento de não vir a vida a passeio, né? A gente vem com um propósito muito maior do que a gente. Isso é muito legal. Eu costumo dizer assim costumo falar na igreja que quando você entende que você tem um propósito, a dor do dedão dói menos, você fica menos egoísta, né? Você para tanto de olhar para si mesmo e as coisas começam a fazer um sentido muito diferente, a motivação de vida fica muito diferente, né? é legal. Eu creio que essa palavra legado, no caso, o Marcos e eu, é aonde chegamos e com quem chegamos, né? Assim como os pais passaram para nós, e nós temos histórias de quando a gente era criança, e tem compartilhado aqui no programa, algumas coisas da nossa juventude, da infância, né? Mas agora vocês fazem parte e estamos onde estamos, somos o que somos por causa da ajuda que nós temos tido. E isso é bonito, e é por isso que nós queremos fazer esse programa, enfatizando. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém é dono da cocada, né? E, e nós chegamos e fazemos e conquistamos. E eu fico feliz que finalmente podemos trazer as mulheres aqui para deixá-las falarem, né, Marco? Vamos descansar um pouquinho? Tá bom, né? Não é justo não, Vietnã, não é justo. É próximo, right? É vocês aí, a gente só tá por trás. You got your girl to work. Olha, hoje ele veio de camisa de atleta, olha só, ele tá todo de... Olha aí. Deixando legal. Exercício, né? Essa vez que eu usei essa camisa aqui, eu tirei em 3º lugar. Da categoria dos
60 plus? Não, eu lutei com os moleques, eu lutei com os meninos. Peraí, eu lutei com os meninos. Isso eram meninos, né? Não tinha experiência nenhuma, né? Tadinho das crianças. Judiação. Essa semana passada eu participei de um programa com uns amigos aqui de perto, e esse menino, a primeira vez que ele chegou lá no treino, eu perguntei para ele, faixa branca, né? Primeiro treino dele, eu falei assim, você já lutou jiu-jitsu? Ele falou, não, nunca lutei. Já foi para uma academia de jiu-jitsu? Não, nunca fui. Só que ele não tinha me falado que ele estudava jiu-jitsu no YouTube e assistia direto, isso ele ficou quieto, né? E o cara me pegou, eu tenho que bater, né? Eu falei, peraí, você não falou, não, pastor, é que é o seguinte, eu sou curioso, né? Eu falei, tá bom, daí a gente foi para a próxima luta. Eu peguei umas 4 vezes, né? Falei, ó, você nunca mais me engana. Queridaço ele, sabe? Mas o bom disso, a gente está falando de legado, né? O que a gente está construindo lá no projeto é algo muito bonito. É claro, esses meses de pandemia, a gente não tem se reunido, mas é muito bonito ver o que Deus está fazendo ali, sabe? São geralmente de 20 a 35 pessoas que se reúnem, que não vão para a igreja, geralmente, mas que todos os dias a gente começa com uma oração, tem uma palavra no final e a gente ora outra vez. Muitas vezes ora por eles. E agora eles já se acostumaram a fazer até pedidos. Olha, eu estou com dor aqui, tem alguém lá. E Deus tem restaurado até famílias lá dentro, né? Hoje nós temos casais que congregam com a gente. E falando em legado, eu estava pensando em vocês dois agora. Eu sempre penso muito e agradeço, quando eu oro por vocês, eu agradeço muito a Deus pelo ponto que vocês chegaram, né? Que vocês tiveram tantas experiências assim na vida, que vocês aprenderam tanto e agora vocês passam a vida de vocês ensinando outros e ajudando outros a partir daquilo que vocês aprenderam. E isso é legado na veia, né? Assim, até é legal vocês contarem um pouco disso, assim. Sem dúvida, legado é tudo aquilo que você deixa, né, para trás, depois que você parte, vamos dizer assim, né? E tudo é importante, o ministério é super importante, mas os nossos filhos é que são o verdadeiro legado, né? Porque como pais, precisamos, como você mesmo disse, Ju, muito bem falado, nós precisamos ser intencionais em tudo que fazemos, né? E esse legado é muito diferente de uma herança, né? Porque uma herança você deixa para os seus filhos. E qualquer pai pode deixar uma herança, não precisa ser muito inteligente para deixar algumas moedinhas para os filhos, né? Ou imóveis. Então, uma herança se deixa para os filhos, o legado se deixa nos filhos. Olha. Isso é uma grande diferença entre herança e legado, porque o legado deixa-se no coração dos filhos, ninguém tira, ninguém pode tocar. A herança se perde, se gasta, se anula rapidinho, na realidade muitos desfazem rapidinho a herança dos pais, mas o legado ele fica no coração gravado para sempre. Por isso, essa grande responsabilidade que nós temos, né? Ser intencionais em tudo que fazemos, principalmente no que diz respeito à nossa família. E nós temos grandes exemplos, né? Nós temos os nossos pais hoje, que fazem hoje 66 anos de casados, né? Também do meu lado, os meus pais. Então, nós somos abençoados, né? De ter tido exemplos, modelos que estão faltando tanto, né? Nestes momentos. Modelos muito importantes para continuarmos deixando esse legado que já recebemos e deixá-lo agora para os nossos. Eu acho que um grande... Ô, Júnior, pode falar. Não, eu só ia dizer que a Linda estava falando que o legado que os pais deixaram para a gente, e como nós falamos de lembranças, coisas do passado, né? Eu me lembro indo para a igreja a pé, cruzando ali da Asa Norte lá para o lago, pelo meio do mato, cruzando aqueles caminhozinhos, e o Marco sempre capritando, porque ele sempre era um Só ele, né? Só ele, eu era muito certinho, ficava sempre na trilha. Mas, fazendo barulho, ele quietinho. Várias vezes, às vezes pegávamos chuvas, eu me lembro disso. Então, nós crescemos com os pais dizendo, vamos à casa do Senhor. E eu creio que nós somos o que somos, resultado daquilo que foi semeado, daquilo que foi honrado, vivido. Porque meus pais me apanham na frente, né? E muitas vezes a avó ia junto com a gente, andava aquilo ali, tudo atravessava, e ela não é perto não. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Então eu creio que a gente pode olhar para trás, ver os esforços, os sacrifícios que os pais fizeram por nós, para sermos o que somos e estarmos onde estamos, e hoje nós estamos vendo a continuidade da unidade dentro de casa, e agora delegando, passando, né, como a Ju
estava falando, passando para outros aquilo que nós recebemos. Exato. E temos passando para os filhos e para os outros que estão em volta. Então é gostoso. Eu posso falar de mim, eu me sinto um homem realizado, gostoso. Não estou indo embora ainda não, né? Ainda vou ficar mais um pouquinho, mas eu me sinto feliz, realizado, gostoso na vida. Estar bem onde está, com quem está, com aquilo que você está fazendo. Esse é o maior legado que a gente pode receber e viver, né? Gostoso. A gente transfere, né? Essa questão de receber dos nossos pais. Quando a gente está falando aqui, muito provavelmente tem pessoas que não receberam dos pais como nós recebemos, tá? Agora, não é desmerecer aquilo que... meu pai não passou isso, mas seu pai certamente passou alguma coisa que você pode tirar e colocar em evidência. Porque Deus não nos colocou no mundo por acaso. Então, sempre dá para aprender. Eu acho que hoje, com Deus no coração, com a mensagem de Jesus no nosso coração, a gente consegue transferir, mesmo que nós não tivéssemos um exemplo de pai, como muitas pessoas tiveram, e nós, graças a Deus, tivemos, a gente consegue aprender com o nosso pai, Deus, né? E Jesus, o nosso exemplo que a ser seguido. Então, a igreja está aí para isso. Eu lembro em Provérbios, eu não lembro que provérbio que é que fala que todas as coisas foram criadas com propósito, até o ímpio para o dia do mal, né? Mas eu estava ouvindo a Linda falar sobre a palavra intenção, e é engraçado porque legado a gente sempre vai deixar, mas que legado a gente está deixando, né? Eu acho que hoje, a gente, pelo menos aqui nós quatro, a gente tem o privilégio de poder ter aprendido tanto com Deus e tanto com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, que a gente tem mais condições de escolher, porque não é fácil deixar um legado bom também, né? Vocês estavam falando sobre filhos, e como é difícil, assim, tanto filhos biológicos como filhos espirituais, como é difícil você também conseguir deixar um bom legado, porque à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai escolhendo, uma coisa é você saber o que você tem que fazer, outra coisa é você conseguir andar naquilo que você sabe que você tem que fazer, né? Uma vez vocês sabem que eu estudo neurociência e tal, e um dia eu tava fazendo uma pós, e aí eu estava vendo uma pesquisa que foi feita durante 10 anos com 1.000 jovens dos 10 na verdade, dos 15 aos 25 anos, alguma coisa assim. E eles iam vendo a curva de comportamento desses adolescentes que ia ficando antissocial no sentido de essas coisas que o adolescente faz, sabe? De começar a exagerar em algumas coisas, né? E aí, então, ia ficando antissocial, e depois ia voltando, até quase um grau de normalidade. Só que tinha um determinado percentual de jovens que não voltavam ao comportamento que se esperava, né? E aí a gente conversou muito sobre o que será que tinha feito com que aqueles jovens não voltassem. E eu lembro que eu comecei a orar na hora, porque teve uma coisa que a gente começou a falar, foi sobre o papel dos pais nesse momento em que o filho está crescendo. E aí eu faço um paralelo entre filho espiritual e filho biológico, né? Então, enquanto o filho está crescendo e o nosso acompanhamento como pais, e eu falei para Deus assim, eu comecei a orar, e aí eu me lembrei que a passagem que fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela cresça não se desvie dele. E eu me lembrei, e me veio no coração muito forte, assim, que enquanto a gente vai instruindo o nosso filho, a gente vai aprendendo a ser pai. São novos aprendizados, são aprendizados constantes. E para mim fica muito isso, assim, que se a gente não se mantiver aberto a aprender constantemente, se a gente não se mantiver humilde para aprender a ensinar, aprender a deixar esse legado, talvez o legado que a gente deixe não seja tão bom assim. Então, é um dos nortes, né, da Deus Primeiro, que a gente pratica e ensina, que é como a Ju falou, né, que é a paternidade, né? Você primeiro precisa aprender a ser filho para ser pai. E é difícil a gente aprender a ser filho, porque você primeiro é filho, depois vai ser pai, né? O filho não entende muitas vezes o que é ser pai. Interessante que a gente não vai para uma escola para aprender a ser pai e mãe, né? É muito interessante. E também há um ditado que a gente diz que ensinamos o que aprendemos, mas reproduzimos o que somos.
Nós até podemos ensinar alguma coisa que a gente aprende, mas só vamos reproduzir aquilo que nós somos, que é essa essência que a Ju estava falando, né? Tão importante. E realmente, os nossos jovens estão perdidos por falta de modelos. Por isso tem essa curva na parte cognitiva do brain do adolescente, porque ele não tem modelos, não existe modelos. E essa é a fase, é a década, né, que os nossos filhos precisam de modelos para se firmarem na vida, porque é época da adolescência tremenda. Nós vamos estar fazendo um trabalho no dia 29, creio, aqui para Portugal, para fazer uma formação para pastores e pais e líderes de jovens sobre a depressão nos jovens. E é exatamente esse ABCD, né, essa curva do brain cognitive, parte cognitiva do brain, como há umas mudanças tremendas, porque é a idade da adaptação, a idade da flexibilidade, a idade que eles estão se encontrando na vida, né? E nós vamos estar falando exatamente por que a depressão vem como essa pessoa presente, né? Que ninguém a vê, mas ela chega, esse visitante dentro do lar que chega e não se apercebe na hora da juventude, da adolescência. Então, nosso papel como pais é esse. Nós ensinamos o que aprendemos, mas nós vamos reproduzir o que somos. Realmente, nós precisamos deixar passar por nós essa transformação, como você falou, Marcos, porque a gente não sabe ser pai. Nós erramos. Pais e mães não são perfeitos. Nós erramos e como erramos. Aliás, acho que os meus maiores professores foram os meus filhos. A vida vai nos ensinar, né? Eu também acho que tem um ponto aí, até pelo que você acabou de falar, né? Nós erramos. Então, a nossa vontade é ser perfeito. A gente quer ser perfeito com os filhos. Nós não fomos perfeitos como filhos, nem nossos pais foram perfeitos como pais. Mas quando a gente chega a nossa vez, a gente quer ser perfeito e a gente não admite, muitas vezes, o erro, né? Então, é uma questão de, deixa eu pisar no freio aqui e deixar Deus também fazer o que ele tem que fazer. Deixar Deus também falar no coração dessa pessoa, desse filho, seja espiritual, seja biológico, essa criança tem que aprender, né? E a gente um dia vai olhar para trás, assim como os nossos pais olham hoje, porque eles queriam ser perfeitos, mas não foram, mas eles olham para trás e podem observar alguma coisa de bom, espero, né? Pelo menos em mim, né? Não sei no Júnior, mas sabe um negócio que eu estava vendo aqui elas falarem, viu, Júnior? Eu não sei, mas o português delas, as expressões são muito mais, né, montadas, bonitas. Uma fala de neuroscience, outra de cognitive. E a gente fica aqui, né, A, B, C, e ela assim, com A, B, C, D, F, G, H, I. Então, elas vão muito embora. Eu acho que eu aprendi bastante. Elas aprenderam muito. Depois que a gente ensinou, elas aprenderam muito bem. Eu fico orgulhoso. Olha, a gente está conversando sobre isso e vocês sabem, vocês me conhecem que eu falo sempre um dia de cada vez, um dia à vez, one day at a time, e eu estou sempre repetindo isso, porque eu creio que mesmo as nossas vidas sendo diferentes, locais e responsabilidades diferentes e tudo mais, mas Deus tem um controle e só lá na frente é que nós vamos entender melhor as coisas. Jesus falou uma expressão, João 4 diz assim, e é necessário passar por Samaria. Vocês conhecem, são pastores, sabem que Jesus, ele tinha que passar por lá. Os discípulos não estavam muito felizes porque não queriam estar com os samaritanos. Então, existem coisas na nossa vida que nós não vamos estar muito felizes, situações, momentos, circunstâncias, mas lá na frente a gente vai dizer, olha, graças a Deus que nós passamos por aquilo e hoje aconteceu assim, hoje somos isso, hoje eles são assim. Então, o importante é esse legado de correr para Deus, de ter Deus no centro, de estarmos unidos como família, como casal. Os filhos não vão estar bem se o casal não estiver bem. Então, nós somos a base e eu fico feliz justamente disso, de nós podermos estar aqui sentado, Marcos, falando como irmãos, porque nós vivemos o que falamos. Não a perfeição, mas nós vivemos o desejo de ser melhor a cada dia e que os nossos, não só os filhos, os que nos rodeiam, o menino faixa branca que começou, ele vai olhar para você e vai dizer, eu quero ser que nem esse camarada, tá entendendo? O desejo de inspirar a vida dos outros a serem melhor. Eu creio que isso é gostoso quando nós fazemos isso em unidade, fazemos isso por anos, como temos feito,
e vemos o resultado. Aí é gostoso pra caramba. Quem está nos ouvindo, quem nos conhece, sabe disso, que existe uma constância, que existe um norte que nós estamos seguindo, e somos o mesmo. A simplicidade, como o Marcos falou, não precisamos falar palavras muito caras, mas nós usamos o fruto fala mais alto, né? E é justamente por isso que nós temos as mulheres, para elas falarem mais bonito, Marcos. A minha, pelo menos... Fala aí, bonito. Mas você sabe, assim, a gente está brincando aqui, mas o meu português, ele hoje é melhor, muito melhor, porque a Ju pega mesmo, e tem que pegar, sabe? É um corrigindo o outro aqui em várias áreas de vida, né? Agora, não é só isso. A Bíblia fala que sem visão o povo perece, tá? E eu acredito que o que a gente busca aqui juntos, né, tanto vocês, nós, a igreja que a gente serve, as pessoas ao nosso redor, elas precisam ver e saber que nós seguimos algo, sabe? E essa visão de onde nós queremos estar e queremos chegar é que vai nos fazer ter vida para chegar lá com vigor, né, com algum propósito, que é isso que a gente está buscando, porque sem propósito o povo também perece, né? Então, eu acredito que no legado de vida, não estou mais falando só dos nossos pais, mas no legado de vida que nós passamos, que nós recebemos, que a gente vai transmitir, muitas das coisas, talvez a maior parte daquilo que a gente passa e transmite, a gente nem percebeu. Nem percebeu. E um dia a gente vai olhar para trás e, como a Ju falou, que tipo de legado que eu vou deixar, sabe? Eu tenho certeza que você, muito mais do que eu, Júnior, recebe algumas mensagens de pessoas de 10, 15, o outro dia você falou de uma menina, né, de 18 anos, tantos anos atrás. A gente recebe... quase 30. 30 anos. Não, eu quis ser legal com você, mas a gente recebe, de vez em quando, alguém fala assim, puxa vida, que legal. Outro dia mesmo, eu estava, na semana passada, eu entrei num call com amigos, e eu estava falando com a Ju, né, a média de idade era 180 anos ali, sabe, mas tinha uma senhora lá, mais nova de todas ali, mais tinha nova, 120? Não, ela tinha 70 anos, mas ela falou assim, eu não sabia que era você que está aqui hoje nessa chamada, nesse programa. Programa não, era uma célula que eu fui participar. A célula lá em outro estado do Brasil. O voo que você pega tem até mudança de fuso horário. Mas ela falou assim, se eu soubesse que era você, eu vou puxar a orelha do nosso líder aqui, que não me avisou antes quem era. Eu te conheço há 18 anos atrás. E você impactou. E daí ela começou a falar aquilo que eu tinha ministrado, e eu não estava assim, gente... como se eu fosse ministrar hoje, não é que não foi intencional para transformar um coração, mas eu não sabia que aquilo iria afetar tanto a vida de uma pessoa, como afetou. Ela não é nem brasileira, ela fala um português vem do espanhol, né? Acho que era, se eu não me engano, ela era uruguaia, e deu para perceber um sotaque. Eu perguntei, de onde você era? Ela falou, você não se lembra de mim, mas eu estava naquela reunião, naquele dia, assim. Então, é um ponto pequeno, mas eu acredito que a gente transmite muito isso todos os dias na nossa vida, seja na vida profissional, seja dentro de uma igreja e seja dentro de casa. Eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo devem estar parando e pensando, que legado que eu vou deixar? O que eu tenho na minha vida? O importante é nós pegarmos o que temos nas nossas mãos e dizermos, eu quero mais, eu quero servir, eu quero dar, e dizer, como estamos sempre falando, né, ser intencional de dizer, eu quero melhorar e quero passar isso para outras pessoas. E fazendo isso, vão, anos após anos, que é o que acontece conosco, nós vamos olhar para trás e dizer, graças a Deus, até aqui o Senhor tem ajudado, e vai continuar ajudando, porque com Deus sempre tem mais, Marcos. Eu fico feliz em poder fazer parte desse legado de vida que Deus tem nos proporcionado, Deus tem proporcionado a vocês, aos nossos pais. Deus tem feito isso, e é gostoso, né? A gente olha para trás e diz, que bênção, que bênção, que bênção. Ainda bem que a gente tem o perdão que está sempre disponível, né? Porque as pessoas muitas vezes se perguntam, agora já é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nossa, já me arrepiou. Basta a gente se humilhar, como já foi falado aqui, né? E buscar o perdão.
perdoar e deixar-se perdoar, porque muitas vezes a pessoa tem tanta culpa que ela fica se justificando com a própria culpa e não aceita o perdão. E só pode dar perdão quem já recebeu o perdão. Então, nós precisamos realmente confessar a Deus, né, que Ele é o perfeito, ninguém é perfeito, só Ele é. Confessar, receber o perdão, porque Ele é de graça, Ele é dado, é uma dádiva, e depois aplicar esse perdão a outros, talvez aos seus filhos, talvez aos seus pais que já partiram, talvez até já morreram. Mas você precisa perdoar para você poder realmente, a partir de hoje, deixar um legado, né? E outra coisa também, como o Marcos já falou, nós como pais muitas vezes queremos ser perfeccionistas, somos exagerados nesse ponto. E uma das coisas mais lindas, os 2 presentes melhores que a gente pode dar aos nossos filhos é a nossa vulnerabilidade, né, com eles. E o tempo despendido com eles. Então, são 2 coisas que não custam dinheiro, mas que são muito valiosas, né? Esse tempo de qualidade com os nossos filhos vai deixar esse legado. Então, nunca é tarde, comece hoje. Amém. Falei para você que ia ficar melhor, Júnior, se elas já entrassem. O próximo elas vão fazer, viu? A gente já falou, a gente legado de pai, de filho espiritual, daqui desse legado, né, que vocês deixam pra gente, deixam pra tanta gente. Já chegou a hora de falar mal do marido? Já, eu sabia que ia nessa hora. Pode ligar, já vamos terminar o programa. Time flies when you're having fun, tá na hora de terminar, sabe? Já são quase 27 minutos de programa. Tá na hora de falar mal do marido, não? Tá na hora. Ficou com medo. Passou perto. Mas olha, a gente vai chamar vocês em outra década. Só para falar mal do marido. Na próxima. Para nós é um prazer poder ter vocês ouvindo esse programa, compartilhando conosco a beleza da família, a beleza de ministério, a beleza de história de vida, né? Nós temos feito. Então, queremos agradecer que você esteve e ouviu essa mensagem. Passe esse programa para outra pessoa, porque o nosso desejo é sempre ajudar, sempre colocar uma semente de esperança, sempre mostrar Jesus, o norte da nossa vida é Jesus, né? A palavra de Deus, e que você seja abençoado. Queremos agradecer as esposas aqui, né? Participando hoje, e nós queremos fazer uma oração abençoando a tua vida, a tua família, e que você peça a Deus, eu quero ter um legado, como foi falado aqui, intencional, que seja melhor do que era ontem, em nome de Jesus. Vamos orar então? Orar. Olha, segura essa mensagem para você, vive e experimenta, porque um dia você vai olhar para trás. Lá em João 17,4, Jesus olha para trás e fala assim: Pai, eu te agradeço, eu te entrego aqui o trabalho que tu me deste. Então, um dia você vai entregar para Deus o trabalho que você faz, a obra que você faz, o relacionamento que você tem, o trabalho profissional que você ajudou alguém. Pare e veja que propósito você tem para o dia de hoje. E aí vale muito um dia de cada vez, né? Hoje você tem uma escolha a fazer, amanhã você tem outra escolha a fazer. E às vezes, assim, olhar para a vida como uma escada. Então, às vezes você vai voltar um degrau, vai pisar na bola, tem problema. Sobe de novo e aí continua subindo, porque a caminhada é contínua e nunca termina, né? A nossa oração é curta. Pai, em nome de Jesus, a gente ora para que essa semente que foi hoje depositada em centenas de corações, que ela cresça, que ela dê seu fruto e que seu fruto permaneça. Perdoa aquilo que foi feito de errado, reconstrói em nós, pelo teu Espírito Santo, pelos princípios que Cristo vai gerar no coração dessas pessoas e tem gerado no nosso. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Two Bros Talk, um papo entre irmãos. Obrigado, mulheres. Two Bros Talk. Two Sis Talk. Yes, two sisters.